A primeira pessoa a perceber que a idosa estava piorando não foi o médico, nem o filho, nem a nora. Foi uma criança de 8 anos, com o coração mais atento que muitos adultos. Ele era o único que realmente sentava na cama da avó, segurava sua mão e escutava quando ela dizia que estava tonta, fraca, com a boca seca, com a cabeça pesada. O único que notava que ela estava dormindo demais e expirando de menos. Os adultos diziam: é velhice, é normal, deixa ela quieta. Mas o menino tinha uma sensação estranha. Algo estava errado. E, por mais tentasse, não conseguia se livrar dela. Até que um dia, tudo fez sentido. Ele abriu o armário onde ficavam os remédios da avó, escondido, porque o pai dizia que o lugar de criança não era ali, e percebeu que algo não batia. Os frascos estavam cheios demais para quem devia tomar remédio todo dia. As cartelas estavam quase intocadas, e os horários da medicação, escritos com cuidado pela médica, estavam riscados, alterados, bagunçados. Ele lembrou das vezes em que ouviu a nora reclamando: essa mulher só dá trabalho. A gente não tem vida por causa dela. Assim ela não dura muito e resolve logo tudo. Resolve. O menino finalmente entendeu o que a frase significava. O sangue gelou. Eles não estavam cuidando da avó. Estavam sabendo que ela precisava dos remédios. E mesmo assim não dando. Era negligência. Era crueldade. Era ingratidão da pior forma possível. E agora, com apenas 8 anos, o menino carregava um segredo grande demais para qualquer criança. Um segredo que poderia salvar a vida da única pessoa que realmente o amava. E o que ele faria com isso mudaria tudo. A história que você vai ouvir hoje é pesada, necessária, infelizmente, muito real. É sobre ingratidão, descaso e sobre como, às vezes, a única pessoa capaz de enxergar a verdade é justamente quem ninguém leva a sério: uma criança. O que acontece quando o amor de um neto de 8 anos é mais forte do que a irresponsabilidade dos próprios pais? E o que você faria se descobrisse que alguém da sua família está sendo lentamente apagado, não por doença, mas por falta de cuidado? Antes de continuar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo, porque essa história merece ser compartilhada com o Brasil inteiro. Agora respire fundo. Porque o que esse menino descobriu poderia ter custado a vida da própria avó. E tudo começou num detalhe pequeno. Tão pequeno que qualquer adulto ignoraria. Mas ele não. O menino tinha apenas 8 anos, mas carregava um olhar atento, curioso e, acima de tudo, amoroso. Ele adorava a avó. Era a única pessoa da casa que realmente conversava com ele, que o escutava, que ria das suas histórias e que o abraçava sem pressa. Talvez por isso ele percebesse cada mudança nela, cada gesto mais lento, cada olhar perdido, cada respiração cansada. A avó precisava de cuidados constantes desde que começara a esquecer algumas coisas. O médico tinha sido claro: remédios nos horários certos, sem falhar, sem trocar, sem pular. Mas dentro daquela casa, isso não acontecia. Os pais viviam dizendo que não tinham tempo, reclamavam de tudo que envolvia cuidar dela e sempre repetiam a mesma frase na frente do menino: essa velha vai acabar com a gente, tomara que isso acabe logo. Ele não entendia profundamente o que aquilo queria dizer, mas doía mesmo assim. E foi numa manhã qualquer, enquanto desenhava na mesa da cozinha, que ele percebeu algo estranho. A nora da idosa, sua mãe, abriu a caixinha dos remédios, suspirou com impaciência. Em vez de pegar o comprimido certo, colocou outro no copo d'água. Depois ainda murmurou: ela nem percebe mesmo. O menino ergueu os olhos devagar, observando tudo. Ninguém percebeu que ele tinha visto. No outro dia, a mesma coisa. E no outro também. Às vezes davam remédio demais. Às vezes, nenhum. A avó ficava pior, mais confusa, mais fraca. E os pais, ao invés de se preocuparem, apenas diziam que a idade estava chegando. Mas o menino sabia, não era isso. Uma noite, ele ouviu uma conversa atrás da porta do quarto do casal. O coração quase parou quando ouviu o próprio pai dizer: quanto mais rápido isso resolver, mais rápido a gente põe a mão na casa. Ele não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Algo terrível estava acontecendo. E o que ele faria com aquilo? Mudaria o destino da avó para sempre.
Depois daquela noite, o menino não conseguiu mais dormir direito. Ficava pensando na voz do pai, baixa, fria, falando da casa como se fosse um prêmio e da avó como se fosse um estorvo. Aquilo apertava seu peito do jeito que nenhuma outra coisa apertava. Ele começou a observar tudo. Cada copo d'água, cada comprimido, cada expressão impaciente dos pais. Sempre silêncio, sempre fazendo de conta que não entendia nada. Porque, para eles, ele ainda era só uma criança. Mas se havia algo que o menino aprenderá com a avó, era que amor presta atenção. E foi prestando atenção que ele descobriu um padrão. A mãe dava os remédios errados pela manhã. O pai esquecia à noite. E, nos dias em que a avó estava muito cansada ou tonta, os dois trocavam olhares que ele nunca tinha entendido até agora. Apesar da idade, ele era esperto bastante para perceber. Aquilo não era descuido. Era intenção. Outra coisa deixou o menino angustiado. A avó começou a pedir desculpas o tempo todo. Desculpa dar trabalho. Desculpa atrapalhar vocês. Desculpa existir. Aquelas palavras quebravam algo dentro dele. Foi então que, numa tarde silenciosa, enquanto a mãe mexia em papéis e dizia que a casa precisava ser passada para o nome certo logo, o menino teve certeza. Ele precisava fazer alguma coisa. Ninguém mais faria. A partir daquele dia, ele passou a ir todos os dias até a caixinha dos remédios. Ele decorou as cores, decorou os horários, decorou os nomes que ainda não sabia ler direito, mas que reconhecia pelo formato das letras. E quando os pais não estavam olhando, ele ajeitava tudo, colocava o comprimido certo no lugar, tirava o errado, escondia o que podia fazer mal. Foi também nessa época que começou a anotar tudo em um caderninho escolar, desenhos de caixinhas, flechas indicando horários, números tortos, mas tudo perfeitamente organizado para ele. Se alguém visse, diria que era uma brincadeira, mas era o registro secreto de um menino tentando salvar a única pessoa que o tratava com amor. E quanto mais ele descobria, mais claro ficava que aquilo não ia terminar bem se continuasse assim. Era preciso coragem, coragem de verdade. E, mesmo com apenas 8 anos, ele estava prestes a tomar uma decisão que nenhum adulto daquela casa teria tomado. O menino, apesar do medo, continuou observando cada detalhe. E foi numa noite chuvosa, enquanto fingia brincar no corredor, que ouviu algo que congelou seu corpo pequeno. A mãe dizia, irritada, se continuar assim, não vai demorar muito. A gente só precisa evitar gastos desnecessários. Esses remédios caros. Para que tudo isso? E o pai respondeu com uma calma assustadora. Logo resolvemos isso. Só precisamos ter paciência. O menino sentiu uma mistura de raiva e pavor. A avó não era isso. Não era um peso. Era a pessoa que sentava com ele para ouvir histórias, que fazia carinho em seu cabelo, que nunca levantava a voz. E agora, estavam esperando ela desaparecer. Na manhã seguinte, algo ainda mais grave aconteceu. A avó tremia e dizia estar enjoada, muito mais que nos outros dias. Estava pálida, sem forças. E, ao ver o copo de água que a mãe deu, o menino reconheceu o comprimido errado. Não apenas errado, perigoso. Era o que ele sempre retirava da caixinha escondido, mas que naquele dia não teve tempo de trocar. Ele congelou, o coração batendo rápido demais. A avó levou o comprimido à boca, e foi aí que ele gritou: "Não, esse não." Os pais viraram para ele, surpresos e irritados. A avó, confusa, parou com a mão no ar, olhando para o neto como quem vê um anjo desesperado. A mãe, furiosa, exigiu: "O que você acha que está fazendo?" Ficou maluco. Mas o menino, com a voz trêmula, segurou o copo antes que ela pudesse obrigar a avó a engolir. "Esse remédio deixa ela mal. Eu vi. Eu sei. Vocês estão dando errado." Um silêncio pesado caiu na cozinha. O pai se aproximou, ameaçador. "Quem te ensinou isso? Tá mexendo onde não deve, moleque." Mas a avó, fraca, finalmente entendeu. Seu olhar se encheu de lágrimas, não pelo remédio, mas pelo amor que ela viu no menino. Pela primeira vez, ela percebeu que alguém, ali dentro daquela casa, realmente enxergava a dor dela. O menino começou a chorar enquanto falava tudo. Sobre a caixinha, sobre os horários, sobre os comprimidos,
sobre as conversas que ouviu escondido e sobre como estava tentando salvá-la. A verdade, que os adultos tentaram esconder, havia sido arrancada por uma coragem infantil, mas poderosa. Os pais perderam o chão. O rosto deles mudou, não porque tivessem remorso, mas porque perceberam que tinham sido descobertos. E ali, naquele instante, a casa deixou de ser silenciosa. Deixou escapar a sujeira que estava escondida. O próximo passo do menino, e o que aconteceria com a avó, determinaria tudo. Depois de ser confrontado, o pai segurou o menino pelo braço e ordenou que ele parasse com essa besteira. A mãe, nervosa, tentava minimizar tudo, dizendo que ele era só uma criança imaginativa, que não entendia de remédios, que estava confundindo as coisas. Mas o menino, mesmo tremendo, não recuou. Ele só queria proteger a avó. Sempre foi ela quem o acolheu. Sempre foi ela quem enxugou suas lágrimas quando os pais gritavam. E agora era sua vez de defendê-la. Com a voz embargada, ele disse: "Vocês não cuidam dela. Vocês só querem que ela suma." Foi como se o teto tivesse rachado. A avó começou a chorar, silenciosa, envergonhada, magoada por saber que o amor que sempre deu ao filho adulto não era recíproco. O pai deu um passo para frente, mas ela levantou a mão, pedindo para ele parar. Com dificuldade, pediu para ir ao médico naquele mesmo dia. Eles tentaram argumentar, inventar desculpas, criar confusão. Mas o menino não desgrudou dela. Ele segurou a mão da avó, firme como nunca, e a ajudou a caminhar até a porta. No consultório, pela primeira vez em meses, a idosa foi examinada corretamente. O médico estranhou a mistura de medicamentos, perguntou quem estava organizando a rotina dela e rapidamente percebeu que a medicação estava sendo administrada de forma negligente e perigosa. A avó não teve coragem de acusar o filho, mas também não precisou. O médico chamou uma assistente social após ver o estado emocional do menino e a condição física da idosa. Foi o próprio neto quem contou a verdade. Sem gaguejar, sem medo, ele falou sobre os remédios trocados, sobre as discussões, sobre como ela era tratada como um peso. A assistente social ouviu tudo com seriedade. E naquele dia, algo finalmente mudou. A avó não voltaria para a mesma casa. Os pais tentaram protestar, mas já era tarde. As investigações seriam abertas e a prioridade era a saúde da idosa e o bem-estar do menino, que havia demonstrado mais responsabilidade do que os próprios adultos. Naquela noite, longe da frieza da casa, a avó segurou o neto nos braços frágeis e disse, chorando: "Você salvou a vovó." E ele, com a inocência e a pureza de quem nunca deveria ter carregado um peso tão grande, respondeu: "Eu só fiz o que vocês nunca faziam comigo, cuidar de quem ama." Os dias seguintes foram cheios de exames, conversas com psicólogos, assistentes sociais e médicos. A idosa, finalmente cuidada de maneira correta, começou a apresentar melhoras. A dor constante diminuiu, o cansaço extremo se suavizou e até o brilho nos olhos, aquele mesmo brilho que só aparecia quando ela via o neto, começou a voltar. O menino ficou com ela durante todo o processo. Ele ajudava a preparar a água, ajeitava o travesseiro, lia histórias antes de dormir. Era pequeno, mas tinha um coração que poucos adultos possuíam. Enquanto isso, as investigações avançaram rápido. A negligência era evidente. As doses trocadas, os remédios interrompidos, os horários ignorados, tudo registrado. O filho e a nora tentaram se defender, alegando cansaço, falta de tempo, confusão com as prescrições. Mas ninguém esqueceu que quem percebeu o problema, quem realmente cuidou, foi uma criança de 8 anos. Com o apoio do médico e da assistente social, a avó conseguiu o que jamais teria pedido por si mesma. Saiu oficialmente da responsabilidade dos pais do menino e passou a viver sob supervisão da equipe médica, com o neto autorizado a visitá-la sempre que quisesse. Foi um alívio para ela e uma ferida profunda para os pais, que perceberam tarde demais que haviam perdido muito mais do que uma herança antecipada. Perderam a confiança do próprio filho. O menino, agora mais tranquilo, continuava sendo o maior motivo de alegria da avó. Ele aprendia sobre horários, lia bulas com cuidado, queria entender tudo para ajudar ainda mais. Os profissionais diziam que ele tinha sensibilidade rara, que crianças assim costumam crescer para mudar vidas. E numa tarde silenciosa,
Enquanto ela recebia a medicação correta e segura, a avó segurou a mão dele e disse: "Um dia, quando você for grande, nunca deixe ninguém apagar essa luz que você tem. Foi ela que me manteve viva." O menino sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, ela acreditou que ainda havia futuro, porque alguém, mesmo tão pequeno, se recusou a deixá-la sofrer sozinha. Se você gosta de histórias emocionantes como essa, inscreva-se aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!